Senhor Jesus, muitos desses testemunhos foram de irmãos que voltaram, né? E hoje já se foi falado exatamente nisso, né? No cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, desde cedo, ensinando eles o caminho ao qual eles devem andar. E a gente tem falado para os nossos filhos da palavra do Senhor. E o tema para hoje é esse, né? Qual a sua atitude ao ouvir a palavra do Senhor, né? Então, sempre que eu passo por esse texto e vejo essa passagem de 2 Reis 22, do verso 11, eu fico tentando imaginar o que estava passando o rei Josias quando ouviu a palavra do Senhor, né? E qual tem sido a nossa atitude diante de ouvir a palavra do Senhor, né? Esses dias a gente ouviu a ministração da irmã Luciana falando sobre obedecer, né? Aí eu lembro que ela fez uma pergunta: obedecer é fácil ou é difícil? Aí depende, não é isso, Luciana? Se for uma coisa que a gente quer fazer, é moleza, né? Mas se for uma coisa que vai contra a nossa natureza, é difícil. Mas uma coisa é certa: quando a gente obedece à palavra do Senhor, certamente a gente vai se dar bem, mesmo que seja contra a nossa vontade. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e é agradável. Então, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 22. Gostaria de ler o verso 1 e o 2 e o verso 11. A gente também, no comecinho do mês, no culto da família, a gente viu a irmã Magna trazendo uma palavra sobre filhos rebeldes, né? Então, a gente sabe o quão é difícil a gente querer que a criança ande num caminho, mas ela ir por outro, né? Às vezes nem sempre é do jeito que a gente traça. E uma oração que eu tenho feito pessoal, meus irmãos, é que Deus me ajude e o Espírito Santo me ilumine para me obedecer à palavra pelo que o Senhor me diz, porque muitas e muitas vezes na minha vida eu só aprendi na peia, né? Ele dá a palavra e faça assim, aí eu vou e faço diferente, aí o Senhor vai e peia, aí eu disse: eita, tá certo, deixa eu voltar a fazer agora do jeito que o Senhor quis, né? Então que o Senhor me ajude e ajude a cada um dos irmãos a obedecer através do ensino, né? A gente vem na quarta-feira, a gente vem no domingo, a gente vem na escola dominical, vem nos estudos da segunda-feira. Então a gente tem sido orientado sobre a palavra do Senhor. Então que a gente obedeça a ela e não precise passar por situações para poder enxergar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? 2 Reis 22, verso 1 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Repita isso aqui, irmãos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Amém? Meus irmãos, existem alguns versículos, alguns textos bíblicos que nos orientam justamente a ensinar nossas crianças no caminho que devem andar, né? E há pessoas que possam até se sentir pressionados, né? Por exemplo, o texto de Provérbios 22:6, que vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Também no texto de 1 Timóteo 3:4, quando alguém deseja o episcopado, né, vai dizer que uma das características é que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob sujeição e toda a modéstia, né? Então são textos que nos traz essa responsabilidade, assim como o Neto falou agora há pouco, né? Que na verdade é um privilégio, né? Um privilégio a gente poder educar nossos filhos no caminho do Senhor. Mas é um privilégio que também é nossa obrigação. Então,
acaba sendo algo para ser algo prazeroso. A verdade é essa. Então, esses textos de Provérbios e Timóteos, eles destacam a influência fundamental e o papel de liderança espiritual dos pais no lar. E a orientação encontrada em Provérbios e as qualificações para líderes em 1 Timóteo serve como um guia e um lembrete do nosso papel ativo e intencional na condução dos nossos filhos nos princípios cristãos. Então, esses textos, eles podem ser vistos como um chamado para um envolvimento intencional, amoroso e baseado em princípios bíblicos, onde os pais são os principais agentes no discipulado de seus filhos, com a consequência de que a conversão e o caminhar final são obras de Deus. Aí, meus irmãos, eu destaquei no livro de Reis, Aí. Na sequência, alguns reis que fizeram o que era mal diante do Senhor e outros que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Só deu uma quebradinha ali no seto ali, que foi a rainha Atalia, a rainha usurpadora. Essa aqui não é aquela do SBT, não. Ela é mãe de Acasias, usurpou o seu trono, mas depois Joás, filho de Acasias, veio a reinar. Então ela deu essa quebradinha aí. Mas o texto também não vai dizer que ela fez o que era mal, mas de assassinato para outras coisas essa mulher fez, então está enquadrada nos que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o que é que a gente pode ver nessa sequência? Que nem sempre um rei mau gerou um filho mau. E nem sempre um filho que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor gerou um filho que andou no mesmo caminho. Então a gente vê que às vezes dá uma sequência e outras horas não. E mesmo assim, esses que fizeram o que era reto foram homens de Deus. E mesmo sendo homens de Deus, não puderam fazer nada por seus filhos. Muito provavelmente ensinaram o caminho que esses deviam andar, mas eles decidiram seguir por outro caminho. E além desses, eu separei aqui também o sacerdote Eli, por exemplo, com seu filho Ofni e Finéias. No caso de Eli teve culpa no cartório porque ele permitiu que seus filhos fizessem o que fizeram na casa do Senhor. Mas tem o profeta Samuel, que teve seus filhos Joel e Abias, que no popular não deu para a gente. Então, em Samuel certamente ele pecou, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas a gente não vê, a gente vê que foi um homem que realmente se dedicou desde criança ao serviço ao Senhor. Mesmo assim, os seus filhos não seguiram o seu caminho. E também o rei Davi, um rei segundo o coração de Deus, mas teve problemas com Amon, com Absalão e com Adonias, por exemplo. Davi, que a gente vê no texto, ele vai servir como referência para tantos outros, gerações lá na frente. Mas esses que foram filhos diretos dele, deram trabalho a Davi. Salomão, o homem mais sábio, também penou com Roboão. E, vindo para essa sequência, o rei Ezequias, um rei fiel e reformador, gerou Manassés, ali o que está o 13º e o 14º. Manassés foi carne de pescoço, fez pior do que as outras nações que habitavam antes na terra. Então, veja que mesmo homens piedosos não puderam garantir a fidelidade dos filhos. Romanos 14:12 vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus, pois o mérito não é dos pais, e sim é graça, que Deus derrama. E deixando bem claro, eu não estou tirando de forma alguma a nossa responsabilidade como pais. Nós devemos sim fazer como diz Provérbios, ensinar a criança no caminho que deve andar.
Mas aí pensando da seguinte maneira: será que esses homens de Deus, se eles congregassem em nossa igreja, se eles exercessem algum ministério na nossa igreja, eles iam perder os seus cargos ou a sua credibilidade por conta dos seus filhos? Ou seriam expulsos da igreja por conta dos filhos? Né? Certamente que isso não era o correto a ser feito, né? Pois eles eram verdadeiramente homens de Deus. Então, nós pais devemos sim ensinar e dar exemplo para nossos filhos. Se eles observarem e obedecerem, é uma bênção, primeiro para eles e depois para a gente. Agora, se o menino teimar e querer ir para outro caminho, vai ser ruim primeiramente para ele, e lógico que a gente vai sofrer junto, né? Isso é fato, como a gente vê tantos e tantos irmãos e irmãs clamando a Deus, como o Neto falou já nessa noite, para que seus filhos voltem para o caminho do Senhor. E aí tem alguns textos que são muito claros em relação a isso, que a gente não deve se desviar do caminho. Um deles vai estar em Mateus 7, verso 13 e 14, que vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O outro texto mais na frente vai estar ainda também em Mateus 7, o verso 21 e 22 vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então veja que não é só vir para a igreja não, né? Infelizmente hoje a gente vive uma realidade que tem muita gente que diz: se não for um crente daquela qualidade eu não quero nem ver, né? Infelizmente existe disso, né? E muitas vezes também são até seitas, mas quem não conhece o evangelho junta a gente tudo numa salada só e acha que a gente é tudo a mesma coisa, né? Infelizmente também tem essa falta de sabedoria da parte do povo. E aí, meus irmãos, eu gostaria agora de me ater de Ezequias até Josias. O rei Ezequias, que foi um rei piedoso e reformador, só para a gente ter uma rápida lembrança aqui, dentre tantas coisas que foram feitas, eu queria convidar os irmãos a abrir Isaías 38, o verso do 1 ao 5, para a gente relembrar uma oração feita por Ezequias. Essa oração que Ezequias faz, ele está fazendo diante do Deus Todo-Poderoso. Então não tem como a gente mentir para Deus, nem falar para Ele palavras tentando enganar. Então, é tão verdade o que ele fala nessa oração, que o Senhor ouve a oração de Ezequias. Verso 1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Será que a gente tem essa autoridade para orar desse jeito diante do Senhor? Senhor, lembra de mim, andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, né? Louvado seja Deus, se cada um de nós puder fazer uma oração semelhante a essa. Verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então,
Veja, um homem fiel, ele ora diante de Deus, Deus ouve a sua oração. Aí, nesses 15 anos mais para frente que ele teve, 2, 3 anos depois, vai nascer Manassés. Manassés, a trajetória do rei mais perverso, a redenção inesperada. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 33. Aí a gente vai ver agora um pouquinho da trajetória desse filho de Ezequias. Segunda Crônicas 33, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então veja que o Senhor tinha dado 15 anos para Ezequias. Manassés começou a reinar com 12, que foi após a morte do seu pai. Então, ele pegou uma fase ainda maravilhosa, né? Se a gente soubesse que ia morrer amanhã, aí, vendo a gente que é crente, aí que ia procurar andar bem na linha direitinho para poder Jesus chamar a gente chegar lá bacaninha, né? Ezequias sabia que ia viver 15 anos. E durante esses 15 anos, ele criou esse menino levado, né? Manassés. Mas muito provavelmente, Manassés viu e conviveu com um homem de Deus, com um homem que verdadeiramente servia ao Senhor. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército do céu, e o serviu. 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Se Manassés vivesse hoje no meio da gente, ele era catimbozeiro, ele era, ia atrás de cartomante, para tudo que era canto, ele estava se virando para ver se achava uma bênção. Só não estava procurando Jesus. Mas o restante, ele pintou o 7, desenhou o 8, puxou a perna do 9 e daí por diante. Foi desse jeito que ele trabalhou. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Aí, meus irmãos, Deus, ele é misericordioso, porque veja o tanto de atrocidade que Manassés fez. Mas mesmo assim, o Deus misericordioso, ele permitiu que Manassés passasse por uma situação, que é justamente a do verso 11. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Meus irmãos, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente vai penar. A gente tem o exemplo também do filho pródigo, né? Que parecia o negócio estar às mil maravilhas, mas depois o sapato apertou e ele passou poucas e boas. E Manassés,
ele passou por essa aí e aí ele viu que o negócio ficou feio para ele. Nessa hora aí não teve caixão nem vela preta, não teve galinha, não teve encruzilhada, não teve adivinhação, não. Aí eu creio que ele tinha lembrado que o pai dele servia ao Deus vivo. E nessa hora ele se lembrou de sua infância. Eu creio assim, do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo da terra do Egito. E no verso 12 ele vai dizer: E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez a oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então veja, meus irmãos, que Deus, Ele também nos ouve quando verdadeiramente a gente suplica a Ele. Por mais que a gente tenha ao nosso entorno pessoas que parece ser até impossível que ela volte para os caminhos do Senhor, mas nós servimos a um Deus que Ele pode mudar. Ele pode mudar o coração de um presidente desse que a gente tem, Ele pode mudar o coração do juiz desse. Agora, se eles não quiserem, a hora deles vai chegar, porque aquilo que a gente planta, certamente a gente vai colher. A palavra do Senhor é fiel. Então, se esses homens não se converterem, eles vão esperar pela provisão do Senhor. Verso 14: E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, e ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, a parte militar, ele começou a botar a casa em ordem. Verso 15: E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. 16: E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de oferta pacífica e de louvor, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então vejam, meus irmãos, que Deus fez a obra, né? Não se tem ao certo o quanto tempo foi que Deus mudou o coração de Manassés, mas foi em torno aí de 7 a 5 anos do final do seu reinado. Então veja como desse, ele reinou 55 anos, então 50 anos foi desse jeito aí. E no finalzinho Deus mudou e glória a Deus. Então isso nos acende uma esperança, que a gente não deve desistir daquelas pessoas que amamos, daquelas pessoas que a gente quer ver nos caminhos do Senhor. E um dos consolos que a gente pode ter é justamente, às vezes Deus está dando a oportunidade para que a pessoa venha ter um testemunho. Todavia é perigoso, né? A gente viu aqui esses dias o irmão Vavá com sua esposa Rose testemunhando, né? E ela dizia que queria ter um testemunho. E ela passou por poucas e boas. Deus deu o testemunho, mas foi sofrido. E louvado seja Deus que aprove a ele trazer ela de volta. Mas o caminho poderia ter sido diferente. Poderia ser que ela não voltasse. Então não aconselho ninguém a querer testemunho, não. Deixa Deus trabalhar. Obedeça, que é o melhor caminho. Amém, meus irmãos? Um outro ponto que eu vejo de a gente poder passar por determinadas provações é até no nosso cuidado de julgar, né? Às vezes a gente pode se achar santo demais e acaba sendo muito radical com algumas atitudes de outras pessoas e a gente acaba não se colocando, não tendo empatia de se colocar no lugar de outra pessoa. E às vezes Deus permite que a gente passe às vezes pela mesma prova, para a gente aprender a corrigir com mansidão, né? Gálatas 6:1 vai dizer: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cada um cuide de si mesmo, para que também não seja tentado, né? Então veja que a gente precisa ponderar as palavras, tem que ser com mansidão, tem que ser com amor,
Porque às vezes, se a gente se achar mais santo do que o outro, a gente corre o risco de passar pela mesma prova e aprender da maneira mais difícil. Então, meus irmãos, a semente é plantada no coração dos nossos filhos, né? E como foi falado na pregação do culto da família, essa semente, se por acaso o filho, um parente, se desviou dos caminhos do Senhor, mas se ele foi ensinado, assim como Provérbios, essa palavra não vai sair do seu coração. E em uma hora ele vai se ver longe da casa do Pai e vai sentir saudade e vai querer voltar para os atos do Senhor. Então, que a gente realmente assuma essa responsabilidade e ensine nossos filhos no caminho que devem andar e plante essa semente no coração deles e de todas as pessoas que Deus colocar cruzando o nosso caminho. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e Ele pode transformar e tirar corações de pedra e colocar um coração de carne. Amém? Aí, meus irmãos, depois de Manassés teve Amon. Amon reinou por 2 anos, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e desceu na tábua de graxa. Morreu, né? Para quem não entende o que é tábua de graxa. Então veja que a sorte que Manassés deu, ou a graça que Manassés teve, né, de fazer o que não devia por 50 anos e no final Deus restaurar, Amon não teve. Amon reinou por 2 anos e não teve choro, não. Teve. Né? Então, é perigoso ninguém se atreva a querer passear pelo mundo, não, porque pode não ter volta. Aí, meus irmãos, olhando para Josias, como é querer obedecer a Deus sem saber ao certo qual é a vontade de Deus? Diante daquele monte de rei que passou, que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, a lei se perdeu. E aí, Josias, ele quer andar segundo o coração do Senhor, quer andar nos caminhos de Davi, seu pai. Ele quer obedecer, mas ele não tem um livro da lei. E aí, Josias, né, ele vai procurar um jeito. O que é que eu posso fazer aqui para agradar o meu Deus? Eita, o templo está em ruínas, vamos reformar o templo? Pronto, eu vou agradar o Senhor desse jeito. Né? Ele, na sua vontade de fazer a vontade do Senhor. E eu gostaria que a gente se colocasse no lugar de Josias, né? Como é querer agradar a Deus sem saber como, sem saber por onde começar, né? Eu, por exemplo, um dia adorei ao meu Senhor num lugar cheio de imagem e escultura, né? E estava ali e eu acreditava que eu estava fazendo a vontade de Deus e meu coração, eu amava Jesus. Quando um crente chegava para mim e dizia, aceite Jesus, eu tenho que aceitar o quê? Se eu já tenho. Se eu já aceitei, ele já mora no meu coração. Então, eu tenho que aceitar Jesus não, porque eu já tenho ele. Era desse jeito, quando um crente chegava para mim, e eu tinha raiva de crente por conta disso. Porque estava me oferecendo coisa que eu já tinha. Pelo menos achava que tinha. Né? E eu lembro de uma vez que teve uma festa da igreja, lá no Clube das Acácias. Na época era ali no Açude Velho. Não existe mais não. Aí nesse clube, no dia dessa festa da igreja, quem estava cantando era uma mulher conhecida como a Rainha da Seresta. E era a mulher cantando aqui e a mulher dela do lado. Pastor, se pegar algum do ministério de louvor em fornicação, é banco e disciplina, não é? Lá a mulher estava cantando com a mulher dela do lado. Aí você imagine, na festa da igreja, o que estava cantando era isso. Aí não só isso, imagina a música, Nelson Gonçalves cantando lá, né? Lamaçal do pecado, aqui me tem de regresso. Não era essa letra não, mas a função é essa, né? Traduzindo, é isso, é de volta para o lamaçal do pecado. Veja a mistura do santo com o profano. E eu lembro que nesse dia, o que deu mais lucro era a cerveja. Veja só o que é querer agradar a Deus sem saber como agradar a Deus. E olha que a gente tinha a Bíblia. Josias não tinha não. Né? Então essa foi a situação.
Eu lembro de uma vez eu saindo daqui da igreja, estava tendo uma festa na outra igreja ali do lado, no meio da rua aí, fechado. E na hora que eu saí, estava tocando justamente um refrão de uma música de Kid Abelha. E o refrão da música era aquela: fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. O nome da música, eu fui no chat GPT para entender, né? O nome da música é Pintura Íntima. E a frase fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada, fala sobre a intensidade, a urgência e a imprevisibilidade de uma paixão. Um incentivo ao sexo casual. Em outras palavras, fornicação. Então veja o que é misturar o santo com o profano. Veja o que é querer agradar a Deus sem saber como agradar. E foi essa situação. A gente saindo daqui da igreja e estava tocando essa música. Aí eu acredito que muitos testemunharam esse negócio, né? Então, meus irmãos, eu fazia parte desse ambiente e achava que estava agradando a Deus. Aí eu queria que a gente pensasse. Eu não botei o pensamento ali, não, mas eu leio aqui. Alguém aqui lembra de alguma coisa que você fazia que achava que agradava a Deus, mas descobriu através do conhecimento da palavra que aquilo era mau aos olhos do Senhor? Alguém consegue lembrar? Alguma coisa que você fazia, achava que era certo, mas quando você começou a meditar nas Escrituras, foi abrindo seus olhos, você dizia: pô, isso aqui não... Alguém lembra? Algo assim, algo bem simples assim. Pronto. Eu fui para o Portela esses dias, um irmão, por exemplo, deu o exemplo que rezava antes de dormir. Não vou dizer não, porque está filmando, mas era 4 rezas. Né? Que ele rezava 4 rezas. Eu fazia isso também, eu nem me toquei. Eita, eu fazia isso também. Era uma das coisas que eu fazia que não agradava a Deus, mas eu não sabia, né? Então, meus irmãos, Josias vai, reforma o templo, e ele, nessa ânsia de querer buscar ao Senhor, de querer adorar o Deus vivo, Deus se deixa achar. E nessa reforma do templo, o livro da lei é encontrado. E nós, um dia, na nossa ânsia de adorar o Deus vivo, a buscar o Deus verdadeiro, de adorar em espírito e verdade, Deus se deixou achar por cada um de nós, né? Então, louvado seja o nosso Deus. O verso 8 de 2 Reis 22 vai dizer: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Verso 9. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Verso 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras do livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então, verso 14, foi o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquvá, o filho de Arais, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Aí o porquê que ele vai fazer isso? O verso 17, porquanto me deixaram e queimaram incensos a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu,
e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. No capítulo 23, a gente vai ver todas as atitudes que o rei Josias tomou. Mas aí eu trouxe para a gente alguns resumos, né? Ao ouvir o livro da lei, Josias rasgou suas vestes em sinal de arrependimento e humildade, ciente do abandono de Deus por ele e seus antepassados. Ele não se limitou à tristeza, mas tomou as seguintes atitudes. Buscou a Deus, buscou a orientação de Deus, né? Consultou a profetisa Uda para entender as consequências do pecado da nação. Então a gente precisa, de fato, buscar essa orientação de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Ele convocou o povo, né, reunindo todo o povo, leu em alta voz as palavras do livro da lei, para que todos tomassem conhecimento da vontade de Deus. Renovou a aliança, fez uma aliança solene com Deus para obedecer seus mandamentos, e o povo fez o mesmo. Iniciou uma reforma radical, eliminou a idolatria e purificou a terra de Judá, destruindo todos os altares e os símbolos de adoração a falsos deuses. Ele removeu os sacerdotes idólatras, derrubou os postes ídolos e restaurou a adoração ao Deus verdadeiro. E restaurou a Páscoa, né? Restaurou a celebração da Páscoa, que havia sido negligenciada por muitos anos. Então, meus irmãos, quando a palavra é esquecida, o povo se perde. Mas quando a palavra é redescoberta, há reforma e há avivamento. Então, o conhecimento de Deus depende da obediência e do ensino contínuo de sua palavra, não apenas de possuí-la. As instruções de Deus não são restrições, mas orientações que levam a uma vida plena e próspera. A obediência aos seus mandamentos é vista como a chave para desfrutar das bênçãos prometidas por Ele. Então, que a gente possa, meus irmãos, através da palavra, realmente desfrutar, porque grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, desde que a gente ande em obediência. Então, inspirando-se nas reformas espirituais do rei Josias, que removeu ídolos e restaurou a lei de Deus no templo, qual área da sua vida você sente que precisa de uma faxina espiritual imediata para que a vontade de Deus seja o seu guia principal? Né? Então, que a gente possa refletir nisso para que a gente possa estar fazendo essa faxina. Né? E o que nós cristãos devemos fazer? O exemplo de Josias nos oferece um guia claro sobre como reagir ao conhecimento e ao acesso à Bíblia. Humildade e arrependimento. Devemos ter uma atitude de humildade e quebrantamento diante da palavra de Deus, reconhecendo nossos pecados e nos arrependendo, como Josias fez ao rasgar suas vestes. Aí esse mês foi um mês que teve Enem, né? Aí eu vou querer a ajuda de vocês para responder umas questões, certo? Coisa que só para a gente, no tempo do primário, eu lembro que vinha exercício de fixação, né? Lembrou, João? Então, vamos para o exercício. Inspirado na atitude, vocês vão responder sim ou não, tá bom? Inspirado na atitude de Josias, ao rasgar suas vestes, após ouvir a palavra de Deus, qual das seguintes ações demonstra verdadeira humildade e arrependimento? Letra A. Fazendo uma oração de arrependimento e continuar agindo da mesma maneira, sem mudar de comportamento. Sim ou não? Ih, pai, estão em dúvida? Sim ou não? Não. Pronto. B, vamos para B. Ignorar a palavra de Deus, acreditando que seus próprios métodos são melhores. Esse que é não mesmo, né? Ou C, reconhecer o erro, confessar o pecado a Deus e se esforçar para mudar a atitude,
buscando sua ajuda. Aí tá certo, é o glória, é o povo inteligente. Uma outra atitude que nós precisamos fazer, buscar a Deus e sua palavra. Não devemos apenas possuir a Bíblia, mas buscar ativamente o conhecimento da palavra de Deus. A exemplo de Josias, devemos nos dedicar à leitura, meditação e estudo das Escrituras para entender a vontade de Deus para nossas vidas. Aí o exercício. O texto enfatiza que não basta ter a Bíblia, é preciso buscar ativamente o conhecimento dela. Qual das atitudes abaixo melhor reflete essa busca por Deus e sua palavra? Letra A. Ler a Bíblia apenas em momentos de crise, buscando soluções rápidas para o problema. B. Apenas ouvir sermões na igreja, sem se dedicar ao estudo pessoal das Escrituras. Ou letra C. Dedicar tempo diário para a leitura, meditação e estudo da Bíblia, buscando compreender a vontade de Deus. Amém. Ação e reforma pessoal. O conhecimento da palavra deve levar a uma mudança de vida. Assim como Josias purificou a nação, devemos nos purificar de toda forma de idolatria, pecado e impureza em nossas vidas. Isso envolve remoção de tudo que desagrada a Deus. Vamos para o exercício. Assim como Josias purificou a nação de ídolos, o conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a uma mudança de vida. Qual é a melhor forma de aplicar a faxina espiritual na vida pessoal? Letra A. Acreditar que a santificação é um processo automático e que não requer esforço pessoal. Letra B. Identificar e remover proativamente hábitos e influências que desviam da vontade de Deus. Amém. Compromisso e obediência. A obediência não deve ser apenas uma reação emocional, mas um compromisso firme e constante. Como Josias renovou a aliança, devemos renovar diariamente nosso compromisso de viver de acordo com os princípios da palavra. Exercício. A obediência não deve ser apenas uma reação emocional, mas um compromisso constante. Como podemos renovar diariamente nosso compromisso de viver de acordo com os princípios da palavra de Deus? Letra A. Isso acontece muito, viu? Fazer promessas a Deus apenas em datas especiais, como o Ano Novo. B. Ler a Bíblia e orar apenas quando se sente motivado e inspirado. Ou letra C. Firmar um compromisso diário com Deus, mesmo nos dias em que a vontade e as emoções não estejam alinhadas. Amém. Está indo para o fim. Influenciar o ambiente. O testemunho de Josias impactou toda uma nação. Nossa obediência à palavra pode influenciar positivamente a família, especialmente nossos filhos, a igreja e a sociedade ao nosso redor. Exercício. O testemunho de Josias impactou toda a nação. Como sua obediência à palavra pode influenciar positivamente sua família, especialmente seus filhos? Letra A. Exigir que seus filhos leiam a Bíblia e orem, enquanto você não pratica o mesmo? B. Ignorar a sua conduta, pois o impacto na família depende apenas da escola e da igreja? Ou letra C. Viver uma vida de integridade e obediência à palavra de Deus, servindo de exemplo prático para a sua família. Amém. Então, meus irmãos, o exemplo de Josias nos ensina que o acesso à palavra de Deus e o conhecimento de sua vontade devem resultar em um profundo arrependimento, em uma reforma radical de vida e uma obediência renovada, independentemente de nossa origem familiar ou das circunstâncias passadas. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que a gente possa fazer essa faxina espiritual e andar nos caminhos do Senhor para a honra e glória dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.